Lucas Ribeiro mandou aqui uma pergunta para nós. Uhum. O que vocês acham da Sony lançar seus exclusivos de 3, 4 anos no PC com praticamente o mesmo preço do lançamento? Nossa, acho péssimo. Que isso acaba que está sendo uma tendência agora, né? Eu tinha falado antes que a Microsoft sempre foi mais liberal com relação a exclusividades. Então, pegando uma fatia maior do mercado, né? Trazendo mais lucratividade para a empresa. Mas a Sony está trilhando esse caminho agora. E aí, vamos complementar isso tudo. O Alan, em seguida, já soltou um comentário. Um detalhe engraçado é que ao mesmo tempo que a Sony iniciou uma campanha para universalizar seus jogos, a Microsoft parece que está preparando a plataforma para ficar mais exclusiva. Então, assim, respondendo ao que o Lucas mandou, você disse que você acha péssimo, né? Péssimo, Eu, cara. particularmente, gosto de ver o jogo vindo para PC. Inclusive, espero que o Bloodborne venha. Mas é realmente complicado você pegar um jogo de 3, 4 anos atrás e tacar o preço de lançamento de hoje. Porque vai ter jogo que vai sair a 250, 300 reais. Um jogo que antes saiu por 200. Eu vou te dar um exemplo. Não é da Sony, tipo, exclusivo. Era exclusivo de PlayStation 4 o jogo. Mas ele não é produzido pela Sony, é da Bandai Namco, que era o Digimon World. Digimon World saiu em 2014 pra PlayStation 4, 2014, 2015. E era um jogo que pra época já tinha uns gráficos muito inferiores. Tipo assim, gráfico de PSP, Play 2 mesmo. Muito ruim o gráfico. Só que como é Digimon, e Digimon é uma franquia muito divertida. Quem joga Digimon sabe. A jogar isso. Digimon é muito divertido, ele é muito divertido. Inclusive tem outro exclusivo de Digimon que saiu também no PC, que é o Digimon Cyber Slay, que esse é sensacional. Esse Digimon World, eu tava muito na ânsia pra poder jogar, porque eu sou muito fã da franquia Digimon. Quando eu fiquei sabendo que ele ia sair pra PC, eu falei assim, não, é agora que eu compro. Quando lançaram, o jogo tava custando R$180. Quando eu abri e vi R$180, eu quase caí da cadeira. Que eu falei assim, gente, beleza, que não é... O jogo tem custo, tem não sei o que. Mas, gente, R$180 num jogo de 2014 que você vai nas promoções da Steam, você consegue jogo de... Gente, o Cyberpunk, esses dias, tava saindo por 50 e poucos reais na Steam. Mas eu acho que tudo é questão de... Como é que pode falar? Do entusiasmo com o jogo, o retorno que o jogo tá causando. Ah, eu comprei. Um jogo como Cyberpunk, ele vendeu muito, muito, muito bem quando ele lançou. Só que hoje ele não oferece mais ferramentas para CD capitalizar em cima dele, a não ser ele mesmo. Agora, vão ter jogos como, por exemplo, jogos que têm microtransações. Eles costumam manter o preço um pouco elevado ou... Vou te dar um exemplo. Jogos que podem ter um bom retorno. A franquia Tekken. Tekken 7, se eu não me engano, é um jogo de 2016 que só depois foi chegar no console. Salvo engano, posso estar falando muita abobrinha aqui, mas salvo engano ele levou de 1 a 2 anos para sair nos consoles. E aí ele saiu, porque acho que ele era para fliperama lá no Japão. Ele é exclusivo para arcade. Isso. E aí quando ele saiu a preço cheio. E hoje, quando você vai pegar promoções dele, ele tá sempre muito caro. Sempre muito caro. Mas eu acho que isso tem um pouco de relação com a cultura japonesa de se fazer negócios. Porque qualquer jogo da Bandai Namco São caros. é bem caro. Passam-se os anos e ele continua caro. E aí eu fico olhando a Sony trazendo seus exclusivos antigos pro PC. E a ideia que eu tenho, não sei se você compartilha, não sei se você que está assistindo compartilha também. A ideia que eu tenho é de que a Sony está querendo correr atrás do prejuízo agora. A Microsoft não fez o que fez nesses últimos anos de universalizar, como o Alan falou, os jogos para demais plataformas, sem antes fazer um estudo de retorno disso. Um cálculo de retorno dessa manobra. Né? Porque não é possível que uma empresa desse tamanho simplesmente jogou, né? Atirou no escuro para saber se ia dar certo ou não. Mas a verdade é que a popularidade dos jogos da Microsoft aumentou por consequência disso. E a impressão que eu sinto é de que os exclusivos da Sony
eles não... Eles são muito bons, eles têm muita qualidade, mas eles não capitalizam muito depois do tempo. Eles não têm muitas microtransações. Bloodborne, por exemplo, teve uma expansão. Gran Turismo teve algumas expansões de carro, mas nem se compara, por exemplo, à franquia Forza, que tem muito mais complemento. Death Stranding Forza não virou não um jogo teve. de serviço? Hã? Forza não é um jogo de serviço? Como é que é? Tá pra virar. Eu sempre não. vejo esse DLC de Forza que eles Não. tacam. Eles tacam carros novos, decalques e tudo mais, tá. mas ainda não é serviço. Você tem Days Gone, também não teve muito complemento. Então, assim, os jogos da Sony, eles têm a tendência de cair muito nas vendas com o passar do tempo. Porque eles não trazem nenhuma novidade. Então, eles entram em promoção, ficam mais baratos mais cedo. E aí, aquela questão de atrair o pessoal para a plataforma deles, eles ficam reféns de estar sempre lançando novos exclusivos. Enquanto a Microsoft fica mais à vontade para lançar complementos para os seus exclusivos. Gears of War 5 até hoje recebe atualizações. Forza Horizon 7, aliás, Forza Motorsport 7, ainda recebe atualizações. O Horizon 5 ainda recebe atualizações. Conteúdos novos, expansões, por aí vai. Então, assim, eu vejo que a Sony está querendo correr atrás do prejuízo. Porque fica muito caro para ela produzir novos exclusivos toda vez para se manter alta no mercado. Então, uma opção seria disponibilizar em outras plataformas. O retorno vai ser um pouquinho menor, mas ela vai ter retorno pelo menos. O jogo não vai ficar no esquecimento, não vai ficar tão desatualizado por mais que ele tenha qualidade. E aí, o Alan ele tinha comentado sobre a Microsoft estar fazendo o caminho inverso, né? Aumentando ali a segregação, a questão de exclusividades, porque nos últimos anos a Microsoft tem adquirido muitos estúdios produtores de jogos. Por mais que ela esteja adquirindo, isso não está se convertendo em jogos exclusivos. Muito pelo contrário. Ela adquiriu as empresas, mas elas continuam lançando jogos multiplataformas. Talvez a Microsoft está aumentando seu capital por ter ações em cima dessas empresas. Mas eu não acredito que a Microsoft vá trilhar o caminho contrário e ser uma nova Sony, por exemplo. Né? Se fechando mais. Na minha opinião, a Microsoft simplesmente está pegando a fortuna que ela tem e produzindo mais fortuna. Eu tenho certeza, cara, independente da aquisição da Activision, independente da aquisição de qualquer outra empresa, os jogos que essas empresas produzirem, eles não vão ser exclusivos da Microsoft. Pode ter um ou outro, mas franquias já conceituadas, eu não acredito. E é engraçado a Sony ficar... Parece até que a gente tá cachista contra o sonista. Mas é engraçado a Sony ficar com medo, porque na geração passada ela fez isso com uma das franquias mais respeitadas aí de todos os tempos, que é Street Fighter. Verdade. Street Fighter V era um jogo exclusivo de PlayStation 4 e assim ficou por muitos anos, até ele sair na Steam, né? Na verdade, eu não lembro se ele saiu direto na Steam também, mas assim, não foi pra Xbox. Não foi. Street Fighter 6 agora veio. E agora que a Microsoft está adquirindo a Activision, ela está com medo de perder o Call of Duty?